Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da belíssima obra O Consolador. Sua presença muito nos alegra, muito nos honra. Por favor, nos auxilie. Está aí nas redes, na Rede Mundial de Computadores. Você pode nos ajudar no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vossa presença é importantíssima. Deixe registrados observações e também colabore sobre o tema. Nós hoje estamos dando continuidade ao tópico psicologia e hoje as questões a partir da questão número 52. Estamos com a bancada completa, os dedicados irmãos de jornada evolutiva, observadores dos apontamentos do benfeitor Emmanuel, o Caetano, o seu José Nilson e o Wilson. Então, por favor, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Então, a gente vai dar início aqui, continuidade a partir da questão número 52. E começamos assim. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. Interessantíssimo. Ele deu a dica que pode começar no aspecto orgânico, né? Então, será saudável a gente tomar alguns medicamentos ou mesmo algumas culturas, tais como drogas? A gente vê, o livro é de 1941, estava surgindo no planeta Terra a questão do LSD, uma banda muito famosa inglesa, às vezes até incentivou. Como é que vocês visualizam esse quesito das drogas, né? Eu queria até que o Zé Nilson falasse alguma coisa, porque tem dentro da homeopatia, né, medicamentos que vão auxiliar na questão da alucinação, ou até vai provocar uma alucinação somente com a toma desse medicamento. Eu queria que o Zé Nilson pudesse esclarecer, porque o nosso web espectador pode entender como o Emmanuel fala. Você pode ter um problema orgânico que vai gerar um problema espiritual, e um problema espiritual que pode, dependendo se mantiver ele constante, vai gerar um problema orgânico também, né? Então eu queria saber do senhor aí, dentro da sua experiência da homeopatia, como é que funciona essa questão da alucinação, né? E quando é provocada também, né? E aí a gente pode abordar também a questão que o D'Alessandro falou sobre das drogas, né? Que produz um efeito alucinógeno aí e que pode trazer sérios problemas, até mesmo causar uma dependência e assim por diante, né? O senhor pode falar aí? O Emmanuel chama a atenção agora nessa capítulo que é sempre espiritual a loucura, porque a loucura é uma distonia que você não tem um equilíbrio no que está dizendo, diz coisa fora do ritmo. Então, normalmente é sempre do espírito. Na maioria das vezes, ele sozinho já se apresenta assim, com esse estado. São distonias, essas patologias, essas psicoses, geralmente vêm lá do espírito. Mas até mesmo a droga pode provocar o distúrbio, porque esse espírito já tem o problema, ela vai. Então pode, por exemplo, uma mulher que usa muita droga, usa cocaína, por exemplo, numa gravidez, ela pode já criar problema para a criança, porque você vê qualquer medicamento, já está escrito, é proibido, não convém tomar nos 3 primeiros meses de gravidez. Então, qualquer medicamento altera isso. Agora, imagina uma mulher tomar, por exemplo, do crack na gravidez, ela vai dar problema, alterar. Ou outras drogas, você lembra a talidomida que deixa a pessoa, às vezes, até sem braço, sem perna. Tem drogas que vai cair em cima nos primeiros meses, então no sistema nervoso ela pode alterar. Se altera, vai contribuir para esse espírito apresentar esses distúrbios, porque é como se fosse um rádio, que eu digo, você está lá, ligou na Globo, a Rádio Globo, ela está boa. Mas se o rádio aqui está com defeito, você liga, ele fica chiando. A culpa não é da Globo, é do rádio aqui que está chiando. Então, se o espírito já tem problema e aqui facilitou, fica mais fácil para apresentar o problema. Então, as drogas, não só essas drogas, um número grande de drogas
que pode causar esses distúrbios. Por isso que na maioria dos remédios é contraindicado nos primeiros meses de gravidez. Sempre está escrito, porque nos primeiros está formando ali aquele sistema nervoso. O sistema nervoso é que vai fazer a conexão do espírito para cá. Você lesou, você já cria problema nessa conexão, mas a causa está sempre no espírito. O espírito, para passar por isto, é porque ele já tinha problema, ele vai passar, até porque a talidomida criou um bocado de problema, desde gente nasceu sem braço, sem perna, mas teve mulheres que tomaram talidomida e não deu problema nenhum na criança, ou seja, a criança também já tinha necessidade, já tinha predisposição para aquilo, porque tem outras que não têm. Você vê que existe caso da mulher usar DIU, por exemplo, DIU, que é um anticonceptivo, e a criança nascer com o DIU grudado nele e não adiantou nada. O DIU nascer com o DIU grudado no lábio, em alguma parte do corpo, depois tira e... Quer dizer, tinha que vir de todo jeito, não adiantou ela... Tem pessoas que até eu brinco, eu digo, tem mulheres que eu acho que se ela tomar a pílula, acho que a criança pega a pílula, nasce com a pílula na mão, aí não nasce. Pode dizer que não adianta nada. Não adianta nada. Falar de pílula, assim, para não ficar muito tenso, aquele português falou lá, pediu para o médico lá um remédio, não é? Eu queria um remédio para evitar a gravidez, e o médico passou. Aí ele voltou depois de 2 meses. O senhor passou o remédio e a mulher ficou grávida. Ele, como com aquele remédio ficou? E como é que ela tomou? Não, quem tomou fui eu. O médico passou, o português lá que bebeu. Eu quero muito ver os portugueses aqui, tem cada português. Mas é verdade isso. Mas esse caso você conhece. Eu presenciei isso aí. Eu presenciei, o cara ficou bravo que a mulher engravidou. E ele estava tomando o remédio direitinho. Ele estava tomando. E deu um problema sério mesmo. Eu estava presente. Não funcionou. Eu morava em Portugal. Você vê. Vamos lá, 53. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? Os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto em identidade de circunstâncias, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Então aqui o que ele questiona é se os nossos pensamentos atuam sobre outros encarnados. Então a atuação de encarnado para encarnado. E ele deixa claro aqui que os pensamentos de bem, claro que atingem a outra pessoa quando a gente deseja bem, quando a gente ora, o bem que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, o bem que a gente deseja às vezes para uma plantinha quando a gente está conversando, que a gente vê aquela planta florescer, ou aquele animalzinho que a gente bate o papo dentro de casa também, que a gente vê a alegria dele. Então o bem atinge. E ele fala que o mal também, quando a gente tem maus pensamentos, más vibrações, vai atingir na mesma proporção. Mas ele dá uma observação interessante. Desde aquela pessoa a qual a gente está endereçando, ela esteja propícia a receber aquilo ali. Porque se a gente tiver uma vibração boa, né, equilibrado, que não é fácil a gente estar assim o dia inteiro, porque a gente tem inconstâncias, né? Um dia a gente está melhor, outro dia está pior, pensamentos de melhor vibração, de pior. Então quando a gente deixa cair a vibração, a gente permite que aquele pensamento acabe nos atingindo. Mas ele fala, é o caso da chave e fechadura. A fechadura tem que ser propícia para receber aquela chave que está sendo mandada para ela, porque senão não existe essa conexão. E aí ele termina falando, mas a providência divina está por trás de tudo no comando. Então não tem nada que acontece conosco de bem ou mal que não seja para o nosso bem. Fantástico. A importância do vigiar e orar, né? Proposto por Jesus. Se eu vigio o meu mundo interior, como falou, eu só consigo identificar, puxa, por que diante daquela situação eu fui indelicado com Caetano? E aí volta aquilo do livro dos Espíritos Santo Agostinho, que ele falava, ele fazia só no final do dia uma reflexão, o que ele fez de bom,
ao longo do dia. Mas isso é ele, Santo Agostinho, meu nível, é melhor eu fazer isso constantemente, como falou o Wilson. Poxa, se eu vou para o ambiente agora de trabalho, se eu antes de entrar no ambiente de trabalho fizer uma oração, será que eu não vou estar já me harmonizando com toda aquela equipe de trabalhadores daquela instituição a qual eu trabalho? Se eu vou para uma igreja, um centro espírita, será que eu me harmonizo antes? Muito boa essa observação de 1941. Você vê que ele chama a atenção do pensamento e olha como ele diz a providência divina. O serzinho que está nascendo, está formando aquele serzinho, vai formar aquele embrião, aquele ser, ele é mais sensível, o pensamento, do que qualquer um que já está na forma adulta. O que é que normalmente é a sabedoria? A mulher normalmente, quando descobre que está grávida, geralmente passou do primeiro mês. Já teve um mês que ela não sabia. Porque às vezes, se ela soubesse, tem mulheres que vai emitir pensamento ruim para a criança, não queria essa gravidez, oh Deus, e vai causar transtorno. Ela já cria um mecanismo de defesa ali em cima disso, porque aquele pensamento, o pensamento atinge com tudo. O que é que ele faz no mecanismo de defesa? Ele, quando ela vai perceber, às vezes tem mulheres que vai perceber, a criança já está com vários meses de gravidez, que ela atrasou, ela é um pouco distraída, mas quando ela vai fazer exame, já está com 2, 3 meses de gravidez, às vezes. Isso é mais do que um mecanismo de defesa. Mas olha como é que a natureza faz. O André Luiz chama a atenção. O Sol, aquela vibração do Sol, aqueles fótons, mata a maioria dos miasmas provocados pelo pensamento humano. O pensamento humano, eles matam a maioria dos miasmas. Então, durante o dia, você pega um doente mental, que está com distúrbio mental, está meio depressivo, a gente diz, olha, saia, pega o sol, nem que dê volta ao quarteirão, se ele está muito tempo, dê uma volta ao quarteirão, deixa o sol bater em você, aquele sobrando, só de 9 horas da manhã, um sol bom para a saúde. Eu digo, faça isso, que isso vai ser bom. Vai ser bom. Às vezes um doente, esse psicótico, exercício. Futuramente os hospitais de psiquiatria, as clínicas, as cadeias, os presídios, vão ter um departamento de educação física muito bom, porque aquele camarada está com pensamento na parte mental, ele vai jogar para o corpo, ele tira de lá, ele precisa tirar. O exercício é uma técnica fantástica para essas pessoas que estão. Trazer um preso, ele precisava trazer isso para o corpo, somente ele é jovem, forte. A ginástica forte, devia dar 4, 5 horas de ginástica para ele lá, para ele trazer isso para o corpo. A natureza, o sol é um grande beneficiador dos nossos pensamentos. Nós estamos num estágio que pensamos muito, o sol dispersa. E à noite, que é a lua tem uma força magnética diferente do sol. Ela não dispersa, ela comprime. Então o camarada pode apresentar as coisas ruins ou a coisa boa mais intensa. À noite, você vê, à noite é mais difícil para dispersar. Por isso que tem muita gente que nós ainda estamos longe de entender a lua, o que é aquela, porque Jesus com aquela pleia de espírito fez a lua. Você vê, se a lua altera a maré, se a lua, você vê as pessoas, no passado, ele usava muito, vamos plantar tal coisa, é bom em tal época de lua. Até as mulheres dizem, corta o cabelo na lua cheia. Na lua cheia. A gravidez altera, as marés alteram. Tem muitos doentes psiquiátricos que piora na lua cheia. Eles alguma razão tem aquele magnetismo. Então nós estamos ainda longe de entender essa força do pensamento. E como o próprio André Luiz diz, tem pensamento vindo de fora, que nós não entendemos, até de outro planeta, aqui em cima da Terra. Tem gente que está aqui encarnado e tem colônias fazendo prece aqui por nós. Então o pensamento, realmente Jesus disse, basta pensar. O pensamento do Kardec chama a atenção de novo sobre isto. É uma coisa que vai ser muito esmiuçada. E assim, a gente também precisa fazer uma autoanálise e reconhecer algumas deficiências, né? Às vezes tem pessoas que são de mau humor, vivem de mau humor. Então você tem que reconhecer que, às vezes, por exemplo, eu tenho mau humor, eu reconheço que eu tenho mau humor. O que eu faço para sair dessa condição? Eu também tenho que me esforçar para sair dessa condição de mal-humorado para bem-humorado. Então a gente, ao longo da história, a gente teve uma série de pessoas aí que vieram trazer essas informações. Jesus, que nós estamos vendo a imagem, que é o terapeuta por excelência,
Ele era uma pessoa, ele entrava numa casa, ele diz que a paz esteja nessa casa. Então era um bem ativo, era uma pessoa ativa, alegre, desejando sempre o bem para os outros, para o ambiente. Então nós temos esse comando na mão, nós precisamos exercer esse nosso direito de trazer mais alegria para a vida, ser mais bem-humorado. Então nós temos aí referenciais, e o referencial maior está aí na nossa figura que é Jesus, o terapeuta. Pega umas frases deles, uns ensinamentos. Você vai ver que sempre está dando esperança para você ser uma pessoa melhor. O que é isso? É você treinar o seu bom humor. Então não ficar com um mal-humorado, não entrar nessas dissensões aí de discussões, porque isso aí não vai levar a resultado algum. Quer dizer, leva sim a situações difíceis, a brigas, a dissociações de família. Então o importante é que você reconheça algumas coisas que você traz, algumas mazelas. Não? O mau humor é uma delas, para tentar reverter esse quadro e, como avisa aí o nosso amigo Espírito Emmanuel, para que a gente entenda que nós influenciamos e somos influenciáveis, né? Para que venhamos a saber que está na nossa mão essa grande mudança, essa grande alteração de comportamento e de humor, né? Interessante que a gente entende que no dia inteiro na nossa vida a gente se relaciona com diversas pessoas e todo contato que a gente tem com outra pessoa, seja breve ou seja mais demorado, a gente sempre deixa um pouco de nós e traz um pouco do outro, seja de bom ou de mal. Então, uma forma da gente se limpar, vamos falar assim, eu vou usar esse termo aqui entre aspas, na hora que você estiver tomando o teu banho, que a gente está ali no banho, passando sabonete no corpo e deixando que aquela água corra, da mesma forma, é importante naquele momento a gente estar com bons pensamentos, limpando o nosso pensamento, tentando manter pensamentos positivos, deixar de pensar nos nossos vícios, fortalecer as nossas virtudes, porque no mesmo momento que a água está limpando o nosso corpo físico, a gente também já está fazendo exercício de limpar os nossos pensamentos, porque é através dos pensamentos que a gente vai conseguir cada vez mais se elevar. E sempre que a gente tiver com o outro, pensamento positivo, sempre desejar o melhor, como a gente quer que aconteça para nós também, né? Vamos seguir aí. Bom, agora, D'Alessandro, a gente vai entrar na sociologia. Beleza. Então, quem está nos acompanhando, por favor, faça suas observações. Às vezes você é estudante ou mesmo um profissional que tem essa responsabilidade de estudar a sociedade, ou seja, a sociologia, o estudo da sociedade. Então, por favor, manifeste a sua colaboração. E bem interessante essa primeira pergunta na questão 54. Vamos lá. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo, que é o ama teu próximo como a ti mesmo, né? E a resposta: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à nova era da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas, em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Belíssimo, hein? E olha que o livro era 41, infelizmente na história da humanidade tinha tido a Primeira Guerra, né, Mundial. Olha só o Emmanuel chamando a atenção. Estavam caminhando para a segunda. Isso, não, mas no futuro, olha, todos serão, né, uma só rebanho com um só pastor. A gente tem mania de brincar com as várias etnias do mundo e os vários povos do mundo, né? O brasileiro fala, o brasileiro é melhor que o americano acha-se que é a melhor povo do mundo, e o inglês, e cada um puxa a sardinha para o seu lado. E é natural porque isso é cultural de cada país, né? Cada um defende, como quem mora em Santos, poxa, eu adoro morar em Santos, eu não moraria em São Paulo porque lá tem um trânsito danado, e cada um vai defendendo a sua região. E isso é bonito, eu acho que é importante porque ele fala, é o sentimento de patriotismo que a gente tem na nossa região, no nosso país. Mas ele deixa claro aqui que isso é importante, mas o mais importante é a gente entender que cada um está inserido numa região diferente, no local necessário para a sua melhor evolução, mas que a gente entenda que é necessário que todos nós vivemos em paz e harmonia. Então, independente da bandeira
E aí a gente pode trazer isso não só para os países, mas para questões ideológicas, políticas, né, partidárias, culturais. Não importa se o D'Alessandro é amarelo, eu sou verde, ele é azul e o Caetano rosinha. Vamos falar assim. Independente. Eu pensei que fosse vermelho. A gente pode conviver muito bem, porque o Caetano vai me expor o ponto de vista dele, o D'Alessandro dele, o Zé Nilson dele, e a gente vai melhorando, a gente vai aproveitando aí o conteúdo de cada um e a gente vai crescendo. Então ele fala isso aqui, que no futuro a gente vai entender que não precisa ter guerras e canhões, né? E sim amor, diálogo, que isso é o futuro de tudo, né? O Emmanuel, o conhecimento que ele traz para a sociologia. Seria bom que as pessoas que fazem sociologia, serviços sociais, história, lessem, por exemplo, uma coisa dessa. Ele às vezes apresenta, hoje agora está na moda, direita, esquerda. Isso é uma coisa muito transitória. O sujeito tinha aquela Guerra Fria da Rússia com os Estados Unidos, agora está entrando a China, mas é como ele disse, no futuro a união será pensando na alma. Então o que acontece? O país maior não é o que tem mais armas, mais poder, é o que for capaz de servir mais, de ajudar mais. Eu acredito que o destino do Brasil, que vai ser celeiro do mundo em termos de alimentação, então a grande arma do Brasil vai ser assim, país da África está numa grande crise, o governo brasileiros do futuro vai encher navios e navios de mantimentos e é tudo de graça para vocês. É isso que vai ser a fortaleza. As armas fortes do Brasil vai ser essa. Então o país lá está com dificuldade cultural, então o cara diz, ó, vamos abrir uma universidade lá, mas não tem professores suficientes para aquela universidade. Eles vão fazer um estágio aqui, depois eles vão ensinar. Nós vamos abrir a universidade e vamos ajudar os professores de lá a se prepararem. E lá fica uma grande universidade. É nesse caminho que vai ser a forte. Cadê? A nossa aqui vai abrir para eles virem fazer estágio aqui e voltar para ensinar no seu país. É nesse caminho, é a fraternidade que é o caminho. Porque, por enquanto, os países mais fortes são os que têm armas mais fortes. Você vê os países mais fortes no mundo, no mundo nosso aqui, o que tem mais poder, Estados Unidos, é a Rússia, é a China, é a França, a Inglaterra, por armas. E não é esse o caminho. Ainda é uma coisa do primarismo do ser humano, né? Que é a força, né? A violência. Então ele está lá no porão da casa mental, né? Pessoa, o que governa ainda é isso. O que vai nos governar no futuro, lógico, que são as aspirações aí da caridade, da fraternidade. E hoje, de uma forma modesta, mas existe esses grupos, né? Médicos Sem Fronteiras, ou Fraternidade Sem Fronteiras, essas organizações mundiais, mesmo as criações que houve aí pela paz, os movimentos, já são indícios aí de um futuro diferente, né? Mas eu sempre fiquei muito estupefado quando eu vi assim um desfile de 7 de setembro, desfilando canhão, arma, e eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Por que não são as escolas, as crianças, né, com música? Mas você se enaltecer porque tem canhão, porque tem isso, é umas coisas tão, entre aspas, idiotas, com todo respeito, que eu falo assim, para que é esse exibicionismo? E a gente às vezes vê lá o militarismo nesses países que são um pouco mais rígidos, né, como se fosse aquilo a coisa mais importante. E esses países têm coisas notáveis, né, Zé Nilson? A China aí, né, na área da tecnologia, da inteligência, coisas notáveis. Mas a gente fica com o exibicionismo ainda da força. Ainda é uma parte primária que governa, que administra aí, que vai mudar isso, né? Com toda certeza. O Mariotti era um filósofo aqui da Argentina, ele dizia, do futuro será espiritocracia. A democracia, mas baseada no espírito. É isso, o maior é quem tem mais evolução então, isso espiritual. Agora, por isso que a reencarnação é um assunto a ser estudado, porque é só através da reencarnação que você vai encontrar justiça. Porque se não houvesse reencarnação, não tem justiça. Que justiça é essa
porque o cara padeceu a vida toda e não teve nenhuma esperança. E que justiça é essa que o cara se aproveitou dos outros a vida toda e morreu assim, numa situação, entre aspas, boa? Então, somente com a reencarnação é que nós vamos encontrar o ponto de justiça mesmo, para poder iniciar esse processo de entender a justiça de Deus. Então você veja, hoje, por exemplo, a sociologia estuda o homem social. Um dos maiores influenciadores na sociologia mundial atualmente é o Marx. E o marxismo é historicamente materialista, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, no Espírito. E na realidade, como o Mariotti falava, espiritocracia. Então, o que acontece? Por isso que o Emmanuel disse aí, a alma, o homem, quando compreender a alma, ele vai compreender melhor a sociologia. Porque é a alma que vai poder entender por que você tem que ajudar o outro. Não é só porque, é porque ele é seu irmão. E você precisa fazer isso mesmo. E no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, né? Até em relação a essa guerra, essas coisas. O que está acontecendo ainda? Prevalência da natureza animal sobre a natureza espiritual. Um dia vai chegar, vai inverter isso. Prevalência da natureza espiritual sobre a animal. E aí nós passamos por essa fase. Né? Em diversos livros, em diversas comunicações mediúnicas, a gente tem... Você falou que a gente hoje vê o crescimento de muitas instituições no bem, né? Fraternidade. E num dos livros do Marcel Benedetti, né, que ele fala sobre os animais, ele fala que essa crescente grande de ONGs, de institutos, de cuidadores, de pessoas dedicadas à causa animal, isso vem inspirado de lá, porque ele fala que no plano espiritual existem cursos de verdadeiras universidades nas colônias espirituais voltadas para os animais, onde as pessoas encarnadas em sono, em desdobramento, vão até lá para se instruir, para que quando voltem, né, acordem no seu dia a dia, sejam inspiradas a montar ONGs, institutos para ajudar os nossos irmãos menores. Isso a gente sabe que em todas as áreas, que todo o trabalho que a gente inicia aqui no plano material, ele já foi estruturado e montado lá do outro lado há muito tempo, só aguardando a nossa boa vontade, né, para iniciar, colocar a mão na obra e ter essa transformação que sempre inspirada por eles. Né? E também pelas dores que nós passamos. Né, o cara que adquiriu uma diabetes, aí tem os grupos lá dos diabéticos, tem o cara que adquiriu o HIV soropositivo, tem grupos de ajuda, o cara perdeu um filho novo, tem grupos de ajuda. Então, aos poucos a sociedade vai se mobilizando e ela vai se espiritualizando porque a dor atingiu ele, né? Então... esses grupos falam transformar a dor em amor, né? Tipo aquele ninho de amor das mãezinhas se costuram. Isso. Fazem aquela dor da perda de um filho, fazem os enxovais para as crianças. O doutor Zanilson conhece bem esse grupo. Quem está nos assistindo, o Wilson acabou de dizer, né? Quem está em Santos, é claro, né? Porque tem várias pessoas que podem estudar conosco. Então, quem está em Santos, ali na Rua Borges, tem ali o Ninho de Amor e Luz, uma instituição que acolhe não só espíritas, mas todos na cidade de Santos, católicos, evangélicos, que um filho, uma filha querida foi com antecedência. Então, um núcleo de apoio a observações em torno da perda de um filho querido. Podemos dar continuidade? Mais uma? Então, vamos lá. Questão 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no uso fruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, você acabou de falar sobre reencarnação, a importância da reencarnação como mostrando a justiça divina, ele fala sobre isso, que a desigualdade social é o maior testemunho da verdade da reencarnação, explicando, né? Por que eu nasci, às vezes, no berço de ouro, o outro nasceu com tantas dificuldades. Por que a gente nasceu com um corpo perfeito, o outro nasceu
com uma limitação locomotora, o outro sem a visão. E o engraçado é que é o seguinte, Jesus aí falou assim, eu não vim aqui eu tirar a tua dor, eu vou usar, aliviarei as vossas dores. Então, é uma experiência que você tem que passar. Você tem que passar. Então, você pode... Por isso que os espíritos falam, vai atrás do infortúnio. Para quê? Para você aliviar a dor dessas pessoas. Então, às vezes é uma experiência difícil, mas ela pode ser suavizada pela caridade do seu semelhante. Então, por isso que lá no Luiz Monteiro, lá a gente tem o centro tem um papel fundamental. Qual é? De aliviar as dores daquelas pessoas. Às vezes não vai tirar ela daquela situação, mas vai aliviar e vai sensibilizar você, né? Então... E aproveitando o que o Caetano disse, a importância então dos estudos das casas espíritas, assim, de treinar nós, sentirmos como espírito imortais. Então, quando a pessoa tem essa visão, ele está rico, ele está pobre, ele está manco, ele está cego, ele é um espírito imortal, ou seja, filho de Deus, espírito criado à imagem e semelhança de Deus, como está na Gênesis. Então, o olhar diante da experiência, ele sai fortalecido, como sempre lembra o Sr. José Nilson. Ele desenvolve as virtudes, e não ele fica... Porque quando a pessoa não tem essa visão, revoltada, porque eu posso estar acamado, mesmo sendo católico, evangélico ou espírita, e revoltado por estar acamado. E quando eu tenho esse sentimento, não a teoria, trazer para o coraçãozinho, eu consigo passar pela prova e ser aprovado. Então, essa visão aí é muito profunda quando as pessoas realmente, como falei, Emmanuel, sentirem, né? E ele chama a atenção de Jesus, ele diz na direção, porque os espíritos falam, a guerra, quando o planeta evoluir mais, não vai ter guerra, não vai ter favela, não vai ter misérias, porque faz parte do processo evolutivo. Aí ele mostra Jesus. Aí a Jesus, por exemplo, as nossas grandes universidades estudam todo mundo, mas normalmente as nossas universidades não estudam Jesus. Ele estuda tudo quanto é filósofo, tudo quanto é grandes educadores, tudo grandes pensadores, mas não estudam Jesus. Ela vai ter que estudar Jesus. Aí aquelas pessoas que começam a sentir alguma coisa, ou leu, ou às vezes, não, eu quero encontrar Jesus, eu quero ir, como os irmãos evangélicos, não, eu vou morrer, vou encontrar Jesus. O Emmanuel diz assim, para você encontrar Jesus, você tem que subir uma escada. E os degraus é o próximo. Quanto mais você vai solidarizando com o próximo, você vai ficando mais próximo de chegar a Jesus. Mas se você não subir esses degraus, não chega. Então o próximo, o camarada é rico, ele olha, bom, eu tenho a prova da riqueza. O próximo meu, que eu tenho que olhar, é aqueles próximos que estão vivendo a experiência de faltar tudo. Então eu vou não resolver o problema dele, mas suavizar aquela dor. Então ele vai fazer isso, ou criando emprego, ou distribuindo coisas, ou criando escolas, é assim que vai fazer. Então o próximo é o caminho dessa evolução, que é o que o Espiritismo diz, fora da caridade, ele chama atenção, que é o que Jesus diz, ó, eu estava nu, estava preso, estava enfermo, estava doente, com fome, olha o que ele está dizendo. Então a sociologia, ela quer resolver a direção do próximo, mas o caminho principal é ela compreender a história do espírito, como você disse, do espírito, da evolução, da reencarnação, que todos são irmãos, aí a coisa começa a tomar outro corpo. Isso que ele falou, vem aqui nessa última oração que ele fala, cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual. Então quando a gente conseguir vencer aí as nossas mazelas, essas desigualdades elas tendem a sumir. Que é aquilo que ele falou, hoje a gente tem que entender que hoje eu estou como Wilson, hoje eu posso ser um cozinheiro, outro dia eu posso experienciar como uma mulher médica e diversas personalidades que eu vou ter que são necessárias para o nosso aprendizado, né? E assim, você é o vencedor de si mesmo, você venceu as suas dificuldades. É isso que é interessante. Você pega o Chico Xavier, analisa a vida do cara, a vida todinha dele. Foi muita dor e sofrimento, muita doença, mas ele nunca se comportou como um doente. Estava sempre de bem com a vida, né? Eu acho que nós estamos no horário.
Estamos, né? Chegamos no horário. Então a equipe, os a dedicados, os dedicados trabalhadores aqui, a equipe técnica, né? Então, gentilmente, queremos agradecer a Ana, o Lindmar e o Max, a imagem bonita que eles escolheram para todos nós. Olha, Jesus nos consolando, porque temos aí dois consoladores, o Consolador Jesus e o livro O Consolador, que juntos estamos estudando. Então, gostaria de registrar aqui a minha gratidão aos colegas de bancada, Caetano, José Nilson e Wilson, e a você que prestigiou, dando essa energia mental, nos acompanhando quartas-feiras à noite. Por favor, dê suas sugestões, observações, o seu ponto de vista, colabore. E se Deus o permitir, estaremos juntos para mais um encontro, continuando o tópico Sociologia. Muita paz.